Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Nosso trabalho de hoje apresenta o tema de ética moral e cidadania. Os tópicos do nosso trabalho são introdução sobre a ética e tipos de éticas, origens e exemplos éticos e antiéticos, moral e exemplos morais e imorais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos do 1º ao 5º e cidadania. Minha equipe é composta por Rian Soares, Saane Santos, Andressa Vitória, Kevin Esquivel, Evelyn Eduarda, Scarlett Beatriz e Maria Janete. Bom, meu nome é Rian e vou falar um pouco mais sobre a ética. A ética é o ramo da filosofia que se dedica a compreender o comportamento humano e o que orienta suas condutas. A palavra ética deriva do termo grego éticos, que significa modo de ser. O objetivo da ética é tornar a convivência social pacífica e justa, seja através das atitudes coletivas ou individuais. Assim, a ética ajuda o indivíduo a responder questões como: eu devo? Eu posso? Eu quero? Tipos de ética. Cada tipo de ética se diferencia a partir daquilo que é a base para a ação moral. Ética racionalista. Muito utilizada e estudada pelos gregos antigos, a ética racionalista explica que o indivíduo consegue submeter sua vontade e determinar suas condutas através da sua razão. Neste caso, o pensamento racional é capaz de compreender o que é o bem, guiando as atitudes, definindo o que é o bom ou o mal, certo ou errado, seja para a vida individual ou em sociedade. Ética teleológica. É o tipo de ética que analisa e reflete as consequências possíveis de uma ação. O comportamento ético está fundamentado em seu objetivo, em sua finalidade. Ética teleológica ou cristã. Diferente da ética racionalista, a ética teleológica não acredita na razão como um aspecto que controla as vontades ou atitudes do ser humano. Neste caso, a ética está fundamentada na fé. Assim, os princípios éticos e as orientações para as ações encontrarem-se explicados na Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. A pessoa ética é aquela que se aproxima de Deus, seguindo seus mandamentos e ensinamentos. Neste caso, a ação contrária à ética é identificada também como um pecado. Ética deontológica. A ética desenvolvida pelo filósofo Immanuel Kant toma como base a ideia do dever, em grego, deon. Nela, compreende-se o indivíduo como plenamente capaz de saber como deve agir e assim podendo agir conforme o dever. Kant explica que o dever vem antes do conceito do bem ou do mal, do que é certo ou errado. Sendo assim, o indivíduo deve agir de forma ética independente do que ele pode receber de consequências quanto ao seu comportamento. O dever é um juízo a priori, independente da experiência. A ética deontológica está ligada à ética profissional, se relacionando aos conjuntos de ações que um profissional deve realizar no exercício da sua profissão. Ética utilitarista. É o tipo de ética que se baseia na utilidade da ação moral. Por exemplo, proporciona o bem para o maior número de pessoas. John Stuart Mill, filósofo defensor da ética utilitarista, defendia que a boa ação era aquela capaz de produzir o máximo de felicidade possíveis em um maior número de pessoas. Neste caso, a ética está voltada para atitudes práticas, onde o indivíduo deve avaliar a situação antes de efetivamente agir, pensando em quantas pessoas vão se beneficiar através da sua ação. Ética na filosofia. Na filosofia, a ética também é conhecida como filosofia moral. Se trata do estudo que procura entender as motivações dos comportamentos humanos, diferenciando conceitos como bem ou mal, certo ou errado. A ética não se resume à moral, que é geralmente entendida como costume ou hábito, mas a busca a fundamentação e os princípios nas quais a moral se sustenta. Ao longo da história da filosofia, muitos filósofos se dedicaram a tentar explicar o que orienta o comportamento humano e na qual se baseia a moral.
Também é possível associar a ética a certas condutas comuns do dia a dia ou relativas a uma atividade profissional. Isso acontece geralmente quando nos referimos, por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais, como um médico, um jornalista, advogado, empresário, político, etc. Para estes casos, é bastante comum ouvir as expressões como ética médica, ética jornalística, ética empresarial e ética pública. Olá, professor! Olá, pessoal! Meu nome é Saane e eu vou falar um pouco agora sobre a história da ética. A origem da ética acontece na Grécia Antiga, no período chamado de Antropológico. A partir de Sócrates, o foco da filosofia deixa de estar ligado às origens da natureza e passa a ser questionamento do modo de ser e do comportamento humano. Para os filósofos gregos, a ética estaria relacionada com a virtude e os modos de alcançar a felicidade. Temos a ética na Idade Média, que ao chegar à Idade Média, o que se destaca é a ética cristã. Essa ética se baseia em ser obediente às vontades e às leis de Deus. Com isso, o ser humano alcançaria a vida verdadeira, que é a salvação eterna. Também temos a ética moderna, que já a ética moderna foi centrada na subjetividade, ou seja, no indivíduo. Na ética moderna, é o indivíduo quem passa a fazer suas próprias escolhas e se torna responsável pelas suas próprias ações. Também temos a ética contemporânea. A ética contemporânea trata da capacidade do ser humano de fazer escolhas adequadas para conduzir a própria vida no ambiente da social. Na ética contemporânea também destaca-se o existencialismo, onde o homem é responsável por suas próprias atitudes e sua felicidade, e é ele quem produz sua própria existência. Alguns exemplos comuns são não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho, ter tolerância religiosa quanto aos diferentes cultos, rituais e crenças, não jogar lixo na rua, é um exemplo ético, não fumar em locais fechados, Agora eu vou falar alguns exemplos antiéticos. Alguns exemplos antiéticos é o costume de furar fila, adquirir produtos piratas ou frutos de roubo, pegar um objeto emprestado e não devolver, um exemplo antiético, e também falar alto ao celular dentro de lugares públicos. Temos 3 pensadores fundamentais para entender a ética. O primeiro é Aristóteles, que, com a passagem da filosofia naturalista no período pré-socrático para a filosofia antropológica marcada por Sócrates, o conhecimento volta-se para a compreensão das relações humanas. Assim, Aristóteles traz avanços para o desenvolvimento da ética como uma área própria do conhecimento. O filósofo buscou investigar sobre os princípios que orientam as ações e o que seria uma vida virtuosa. Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles escreve sua compreensão acerca da virtude e da finalidade da vida, a felicidade. Aristóteles compreende que a ética pode ser ensinada e exercitada e dela depende a construção de um caminho que conduza ao bem maior, identificado como a felicidade. Para isso, as ações devem estar fundamentadas na maior das virtudes e base para todas as outras, a prudência. Também temos Maquiavel. Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, foi responsável pela dissociação da ética dos indivíduos da ética do Estado. Para Maquiavel, o Estado é organizado e opera a partir de uma lógica própria. Assim, o autor cria uma distinção entre a virtude moral e a virtude política. Esse pensamento representou uma mudança bastante relevante em relação à tradição da Idade Média, fortemente baseado na moral cristã, associado ao governo a uma determinação divina. Também temos Kant. Immanuel Kant buscou elaborar um modelo ético em que a razão é o fundamento primordial. Com isso, o autor contrariou a tradição que compreendia a religião e a figura de Deus como o princípio supremo da moralidade. Kant
Em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, afirma que os exemplos servem apenas como estímulo, assim não se pode criar modelos éticos fundamentados na classificação de alguns comportamentos desejados ou que devem ser evitados. Para o filósofo, a razão é responsável por governar a vontade e orientar as razões, sem ferir a ideia da liberdade e autonomia própria dos seres humanos. Kant encontra na autonomia e na razão a fonte de dever e um princípio ético fundamental capaz de compreender e formular regras para si. Agora eu passo minha fala para Andressa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Hoje eu vim falar um pouco sobre ética. O termo ética deriva do grego éticos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética nada mais é do que um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não seja confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e também culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Podemos citar como comportamentos éticos: devolver o troco dado a mais por engano, ser honesto ao vender um produto ou serviço, ajudar quem precisa, não furar fila, assumir seus atos, não tirar vantagem de ninguém, não maltratar os animais, não cometer atos ilícitos, não se passar por outra pessoa. Antiéticos: costume de furar fila, adquirir produtos piratas ou frutos de roubos, pegar um objeto emprestado e não devolver, ser grosseiro e ofensivo, obter vantagens em cima do sofrimento ou desvantagem do próximo, e também jogar lixo em locais inapropriados. Moral. Ética é a área da filosofia dedicada às ações e ao comportamento humano, filosofia moral. O objeto de estudo da ética são os princípios que orientam as ações humanas e também a capacidade de avaliar essas ações. Ética e moral se diferenciam por a ética ser compreendida de maneira universal, enquanto a moral está sempre ligada aos fatos sociais e culturais que influenciam os comportamentos. Podemos citar como comportamento moral a honestidade, o respeito ao próximo, a responsabilidade, a cooperação, lealdade, empatia, liberdade, gratidão, disciplina, perseverança, entre outros. Imorais, podemos citar, receber auxílio de moradia, morando em casa própria, acima da velocidade permitida e também piscar faróis e buzinar em excesso para solicitar ultrapassagens. Agora eu passo a voz para a Saane. Boa tarde a todos, meu nome é Kevin Esquivel e eu vou falar o que é cidadania. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Boa tarde, meu nome é Vila Eduarda e hoje eu vou falar um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicadas a cada cidadão do planeta. Bem, agora eu passo minha fala para Scarlett. Olá, galera. Boa tarde a todos. Eu me chamo Scarlett Beatriz e eu vou falar do artigo 1, que é a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, e constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade de pessoas humanas, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e, o parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Dando continuidade, no artigo 2, fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E assim eu agradeço a todos e eu passo a minha fala agora para Janete. Olá, boa tarde. Me chamo Maria Janete e hoje estarei falando sobre o artigo número 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo, garantir o desenvolvimento nacional. O terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E a quarta, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, agora estarei falando sobre o artigo número 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não intervenção. Quinto, igualdade entre os estados. Sexto, defesa da paz. Sétimo, solução pacífica dos conflitos. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o 10º, concessão de asilo político. Agora irei falar sobre o artigo número 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E essas são as referências do nosso trabalho. Agradecemos pela atenção de vocês e espero que tenham gostado, principalmente o senhor, professor.